Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Seguinte, já vou começar esse vídeo de hoje aqui falando sobre as declarações aqui, no mínimo, desprezíveis, tá? Para se falar o mínimo, de um ex-presidente do Banco Central que foi convidado aí para um evento, tá? E assim, o cara falou muita merda, cara, não já é um velho já, falou muita merda, vou dar aqui detalhes sobre o que ele falou, tá? E assim, dizer sobre, na minha opinião, em que ele errou e a frase que, digamos assim, ele acertou, porque teve uma frase aqui que ele disse, né, não sei se foi aqui num lapso de lucidez, parece que ele falou uma frase que de fato faz sentido, tá? Mas as outras frases que ele mencionou aqui não fazem sentido algum, beleza? E vou também comentar o caso aí de um jovem investidor que ficou milionário investindo em Bitcoin que pretende trocar 400 bitcoins por um token, né, por uma moeda que seria muito promissora, tá? Segundo ele. Mas será que de fato esse token é promissor? Será que, segundo a minha análise, segundo a minha visão aqui, com a minha experiência que eu tenho em criptomoedas desde 2017, né, e de lá para cá eu já vi alguns tokens, já vi muita coisa, será que de fato essa frase desse jovem investidor faz sentido? Será que vale a pena você trocar seus bitcoins por esse token? Qual será esse token? Então, já viu que esse vídeo aqui está muito interessante, muito informativo e, digamos assim, muito construtivo para você que tem dúvidas em relação a esse tipo de assunto, beleza? Agora, para você que ainda não é inscrito aqui no canal, então que é novo aqui no meu canal, peço a você que se inscreva, tá? E também já vai dando logo like e também compartilhando com geral inteira, tá? E assim, quer trocar alguma ideia comigo? Esse número que tá correndo aí embaixo na sua tela vai estar aqui também na descrição, que é o número do WhatsApp do canal, tá? É só você adicionar aí os seus contatos, ir lá e trocar uma ideia comigo se você tiver alguma dúvida, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos aqui pro vídeo, tá? Vamos aqui. Eu vou tentar aqui meio que destrinchar as declarações aqui desprezíveis, lamentáveis desse senhor, né? Para não dizer velho. Esse velho falou aí que o Bitcoin ele não vai ser aceito pelos setores, foi a primeira frase, tá? Que não vai ser aceito aí pelos setores tradicionais, setores regulamentados, tá? Que as criptomoedas parecem aí um tipo de offshore, de um novo tipo de dark web. E por causa disso aí, ninguém vai ver isso aí como algo que de fato vale a pena. Ai, ai, enfim, você que está aí do outro lado da tela, que já tem algum tipo de experiência, né, já tem algum tipo de vivência dessas declarações aí desses burocratas ou ex-burocratas, como nesse caso aqui, o cara é um ex-funcionário público, vai falar, não, Rodrigo, mas isso é normal, cara, já teve outras declarações aí no mesmo sentido, e assim, não vejo nada de diferente. Mas isso foi apenas uma das declarações que ele falou, tá? Ele foi continuando aqui falando que é o papinho libertário aí de que as criptomoedas vão transformar as coisas, né, o modo das finanças, isso não vai funcionar, que não vai dar certo, a adoção do Bitcoin não vai dar certo. Mas, olha só, para tentar aí rebater esse tipo de argumentação, para tentar refutar esse tipo de argumentação, você pega aí o Bitcoin desde 2009 para cá, você vê a tendência dele, tendência de alta, tá? Você vê uma adoção cada vez maior, tá? Mesmo que o Bitcoin ele esteja valendo menos do que em dezembro de 2016, hoje tem mais pessoas conhecendo o Bitcoin em si, tá? Do que ele conhecia naquela época, e a tendência de conhecimento do Bitcoin é de crescer cada vez mais com o tempo, e a sua adoção também, tá? Principalmente aí num prazo de 5 a 10 anos. Claro que eu não vou aqui querer ser mãe de nada para dizer quanto as pessoas vão adotar, mas a tendência, tá? Também não estou dizendo que isso é um fato concreto que vai acontecer com certeza, mas a tendência, a grande tendência é de haver uma adoção cada vez maior das cripto, principalmente do Bitcoin. A gente vem observando aí uma dominância do Bitcoin cada vez maior nos últimos meses aí em relação ao biênio 2018-2019, tá? Agora, se vai continuar com essa dominância toda, isso aí é uma grande interrogação que algumas pessoas aí estão se questionando. A maioria dos traders e especialistas dizem que, de fato, a dominância do Bitcoin tende a ficar alta. Pode cair até um pouco, mas tende a ficar acima de 50%. Porém, já outros veem que com o tempo, com a diversificação aí do mercado, as coisas podem não ser tão bem assim. Então não há um tipo de consenso, não há um tipo de certeza em relação à questão da dominância do Bitcoin. Porém, quando se fala da questão do preço dele, quando se fala da adoção, não há nenhum tipo de dúvida, digamos assim, não há nenhum tipo de opinião contrária de que o Bitcoin tende aí a ter uma grande valorização. Mas enfim, continuando aqui, como eu já falei, ele disse outras coisas, tá? Ele falou que o blockchain é desnecessário, tá? Ele falou aí que essa história aí de que bancos centrais emitindo criptomoedas próprias, isso não faz sentido, porque isso aí meio que inviabilizaria os bancos, né? Os bancos aí atuais meio que perderia a sua função, e é justamente isso que a gente quer. O Bitcoin foi criado aí para romper com com esse método financeiro tradicional aí que se tinha pré-2008, tá? Então veio aí com um novo tipo de conceito justamente para transformar. Então com esse tipo de frase aqui, esse cara aqui, eu não estou dizendo que ele seja burro, tá? Pelo contrário, ele é inteligente.
Tá? Ele aqui tá meio que falando muita besteira, muita groselha, com certeza, tá muita merda, mas isso aqui não é à toa, ele tem interesses econômicos por trás, deve ter algum grupo financiando, alguma empresa financiando ele, deve ter algum tipo de interesse econômico, deve estar rolando muita grana aí por baixo aí dessas declarações, tá? Então, não pensa que isso aqui, o velho tá ficando caduco por causa da idade, ele tá se fingindo de caduco. Foi até contra os próprios bancos centrais aí, que de fato, desde 2016, 2017, os bancos centrais estão se mobilizando, estão aí meio que desenvolvendo pesquisas, né, com o intuito de lançar sua própria criptomoeda para meio que disputar no mercado com as criptomoedas privadas. Em parte, concordo aqui com esse ex-presidente do Banco Central que, de fato, as criptomoedas de bancos centrais não fazem sentido e não vão dar certo. Mas não pelo fato aqui de que vão inviabilizar, quer dizer, podem viabilizar os bancos. Não as criptomoedas dos bancos centrais, mas as criptomoedas privadas tendem, de fato, a inviabilizar os bancos. Isso aí é um tipo de tendência que já não tem mais volta, já não tem mais retorno. Tá? Mas essa história aí de que bancos centrais vão lançar as criptomoedas que não vão dar certo é justamente pela concorrência com o mercado privado. Se não chegar a proibir as criptomoedas privadas, de fato não vão dar certo porque não vai haver adoção das pessoas em relação às criptomoedas de bancos centrais, que é outra história. Mas não porque vai acabar com o banco, né? Isso é conversa aí para boi dormir, tá? Então não faz nenhum tipo de sentido. E depois ele vem finalizando aqui com uma declaração que de fato aí nesse ponto aí ele está 100% correto. Ele falou que os bancos centrais são aí uma máfia. E lembrando, o cara foi um ex-presidente do Banco Central, tá? Então ele sabe do que está falando. E nesse ponto aqui eu concordo perfeitamente com ele, e ele já foi chefe dessa máfia há um certo tempo. E isso tem nas próprias declarações do ex-presidente, tá? Sim, ele já foi ex-presidente do Banco Central, ele afirma que o Banco Central é máfia. Logo, se você traçar aí um padrão lógico mínimo, você vai chegar à conclusão de que ele foi chefe de uma máfia. Então por esse tipo de declaração ele meio que acaba confessando algum tipo de culpa, né? Não sei, vai saber, tá? É apenas um tipo de questionamento, né, que eu faço. E questionar não ofende, tá? Mas saindo dessa notícia aqui, vamos falar sobre um jovem, né? Um jovem milionário, que ficou milionário investindo em Bitcoin, tá? Ele investiu em Bitcoin na adolescência. E o adolescente cresceu, virou adulto, continua jovem, mas ele pretende aí agora trocar seus 400 bitcoins por outro token, por outra moeda que, segundo ele, parece ser bem promissora, mas não é lá essas coisas assim como ele está prometendo, tá? Eu não vejo assim esse tipo de vantagem de valorização tão alta quanto ele está vendo aí, tá? Eu já vou explicar o porquê, tá? Mas enfim, Rodrigo, você está criticando o cara, você é invejoso. Não é isso não, pelo contrário, eu estou querendo até livrar vocês, já que podem meio que ver aí uma possível valorização que não existe, né? Gastar dinheiro com esse tipo de token, com esse tipo de moeda quando estiver disponível, porque ainda não está disponível, tá? As coisas ainda estão numa fase de projeção, tá? Mas falo, quando esse projeto surgir, quando de fato estiver aí disponível para o público em geral, você não perder dinheiro, porque assim, eu não estou dizendo que esse projeto aqui seja de fato um projeto já fadado ao fracasso, mas não vejo assim tanta valorização quanto esse cara fala, porque esse cara fala que esse projeto aqui, chamado Token Metal, que vai aí meio que superar o Bitcoin. Olha só, quando alguém te falar assim, tal criptomoeda vai superar o Bitcoin, olha, já fica com o pé atrás, tá? Porque essa conversinha aí, ó, desde o início, lá em 2017, quando eu comecei a estudar criptomoedas, eu ouvi isso. Não, mas tal criptomoeda vai ultrapassar o Bitcoin. Qualquer projeto que fala aí que vai ser maior, vai ser grandioso, tão grandioso ao ponto de descontar, né, de tirar o Bitcoin ali da liderança das criptomoedas, principalmente aí no curto prazo, eu já fico com minhas dúvidas, já acho que aquilo ali é só conversa. Tá? E esse cara fala justamente isso, que fala que vai descontar aí em relação ao cenário das criptomoedas, que vai tirar o Bitcoin da liderança e que vai ser maior até do que a própria Libra, que ninguém nem sabe se vai ser lançado. Ele tá aqui querendo também encher o próprio peixe, porque o cara, ele trabalha ali nesse projeto. Então é claro que ele vai ali encher a bola dele, o cara tá trabalhando no projeto, o cara tá sendo um dos desenvolvedores. Então claro que o projeto em que ele tá trabalhando vai ser o melhor do mundo, vai aí superar aí barreiras, só que uma coisa é falar, eu quero ver fazer, de fato, ali chegar na realidade. E outra coisa, tá? Ele fala que vai trocar 400 bitcoins, mas olha só, não sei se vocês sabem, mas desenvolvedores de projetos, em tese, né, geralmente ficam com uma certa quantia daquele produto de moedas pré-mineradas, moedas que são geradas antes do lançamento oficial ali para venda, tá? Então, vamos dizer que ele fique ali, ele sai ali antes do lançamento do projeto com moedas ali que equivalham a 400 bitcoins, tá? Ele simplesmente não está indo lá fazendo o câmbio, não está lá trocando os bitcoins de fato dele por essas moedas. Ele vai estar ganhando simplesmente por estar aí desenvolvendo esse projeto.
Tá? Lembrando, não estou dizendo que o projeto vai ser um fracasso, não vi o white paper do projeto, não analisei o projeto em si, fica de olho, toma cuidado e principalmente analisa aí o projeto se de fato tem algum tipo de novidade, algum tipo de tecnologia que venha aí a ser algum tipo de inovação que tenda, digamos assim, pelo menos que represente algum tipo de inovação que possa sim, de fato, gerar algum tipo de interesse nas pessoas e sim, aí sim. Pois é galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.